E se eu te dissesse que o segredo para se tornar um jogador de futebol não está só em correr mais rápido ou levantar mais peso, mas sim em escolher a divisão de treino certa? Pois é, o dilema é real: velocidade ou força? Qual delas realmente transforma um jogador em uma máquina de fazer gols dentro de campo? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje a gente vai dissecar o debate que está pegando fogo nos bastidores do futebol moderno. A divisão de 4 dias focada em velocidade versus a divisão de 4 dias focada em força. Então fica comigo até o final, porque você vai descobrir qual estratégia pode turbinar o seu desempenho e ainda vou te mostrar como adaptar isso para o seu próprio treino. Então, antes de mais nada, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e dá uma hypada, porque isso me fortalece demais aqui no YouTube. E também comenta qual estilo de treino você acha que domina o jogo. E se você quer potencializar seus resultados, não esquece, vá lá no site da Max Titanium e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto na qualquer suplemento, ou no site da Probiótica e use o meu cupom Personal Fábio para ter 15% de desconto. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados para você não se esquecer. Bora pra cima! Vou começar falando do enigma do jogador de futebol. Velocidade ou força? Hoje o futebol moderno não é só habilidade com a bola, é ciência, é preparo físico, é detalhe. Se você pegar fotos do Ronaldo Fenômeno no final dos anos 90 e comparar com o CR7, o Cristiano Ronaldo de 2025, você percebe que a constituição física dos atletas mudou completamente. Antes tínhamos craques mais técnicos, agora temos atletas quase híbridos, fortes e explosivos ao mesmo tempo. E a grande questão é, em uma divisão de treino de 4 dias, vale mais a pena focar em velocidade para deixar todo mundo para trás ou em força para dominar os contatos e resistir às cargas do jogo? Segundo uma pesquisa do Journal of the Strength and Conditioning Research em 2022, tanto a velocidade quanto a força tem impacto direto no desempenho de jogadores de elite, mas a forma como você organiza isso na semana é que faz toda a diferença. Hoje eu vou te mostrar as duas filosofias de treinos de 4 dias que os atletas usam e como elas impactam dentro do campo. Bora destrinchar isso! Vamos agora falar da divisão demônio da velocidade. Aqui, imagina um treino pensado só para você virar um foguete em campo. Essa divisão de 4 dias é focada na explosão, aceleração e mudança de direção. O objetivo aqui é potencializar fibras musculares de contração rápida, que são aquelas responsáveis pelo arranque de 0 a 100 em poucos metros. A semana pode ficar assim: dia 1, sprint drills, pliometria, que são saltos, arranques curtos de 10 a 30 metros. Dia 2, academia leve a moderada com exercícios olímpicos como power clean e snatch, focado em potência. Dia 3, agilidade e resistência intervalada, usando escada de agilidade e cones. Dia 4, a academia com foco em movimentos unilaterais como avanço, step up, simulando movimentos de jogo. E por que isso funciona? Porque, segundo uma meta-análise publicada no Sports Medicine de 2020, o treinamento de sprint repetido combinado com pliometria aumentou em até 7% a velocidade em jogadores em apenas 8 semanas. Isso é um absurdo para quem já está em alto nível. E exemplos não faltam. Mbappé é o clássico demônio da velocidade. O cara consegue passar em explosão pura por defensores que são até mais fortes que ele e mais lentos. Agora, vamos ser sinceros. Esse estilo de treino é incrível, mas também pode gerar fragilidade no contato físico. Já imaginou o Mbappé com a força do Lukaku? Aí seria videogame, não futebol real. Agora eu vou falar da divisão fortaleza da força. O que é isso? Agora vamos para o outro extremo, a divisão focada em força. Aqui o objetivo é te transformar em uma muralha em campo. Essa rotina de 4 dias é muito parecida com a de jogadores que precisam dominar nos contatos físicos. O plano pode ser assim, vem comigo. Primeiro dia, lower body pesado com agachamento, levantamento terra e levantamento olímpico.
No segundo dia, upper body com supino, barra fixa, desenvolvimento militares, só movimentos compostos. Dia 3, core e prevenção de lesões com exercícios de estabilidade e isometria. E dia 4, força funcional, com treino resistido em máquinas de tração, trenó e correntes. E o que a ciência diz sobre isso? Um estudo da European Journal of Applied Physiology de 2019 mostrou que jogadores que realizaram programas de força ganharam 15% a mais de sucesso em duelos físicos em comparação a jogadores que treinaram só velocidade. Isso significa resistir a trombadas, ganhar cabeçadas e até chutar mais forte. Basta olhar os jogadores como o Adama Traoré ou o Lucas. A presença física deles intimida adversários e abre espaço para o jogo. Mas aqui entra o detalhe. Treinar sua força pode te deixar lento. E aí entra o dilema que vamos resolver no próximo tópico. Comprometido? Vamos preencher a lacuna. Vamos falar de equilíbrio ideal. E se a resposta não for escolher velocidade ou força, mas sim equilibrar as duas? Esse é o segredo dos clubes de elite. A maioria dos preparadores físicos trabalham com periodização, alternando blocos de treino. Uma ponta precisa priorizar velocidade e mudança de direção, mas não pode abrir mão da força para resistir aos contatos. Já um zagueiro precisa de muita força, mas se não tiver velocidade para acompanhar os atacantes, vira um peso morto no campo. Um estudo publicado na Strength and Conditioning Journal de 2021 mostra que programas híbridos que alternam blocos de força e velocidade aumentam a performance em geral em até 12% mais do que treinos focados só em um aspecto. Isso explica porque o CR7, o Cristiano Ronaldo, sempre foi referência. Ele não é o mais forte nem o mais rápido, mas consegue equilibrar os dois a ponto de ser decisivo em várias fases da carreira. Seu jogo, sua escolha. Agora é hora de trazer isso para você. Como adaptar a sua própria divisão de 4 dias? Primeiro, avalie sua posição em campo. É ponta? Trabalhe velocidade com prioridade. É zagueiro ou volante, a força vai ser sua base. Mas atenção, nunca caia no erro de treinar só um aspecto e esquecer o outro. Esse é o erro mais comum. Minha dica prática é: monte 3 dias focado no seu objetivo principal e um dia para complementar o que você está deixando de lado. Assim você cria um corpo equilibrado e pronto para qualquer situação. E aí eu quero ouvir de você. Se você tivesse que escolher, preferia virar um demônio da velocidade, como o Kylian Mbappé, ou uma fortaleza da força, como o Lucas? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver qual a sua filosofia e qual a galera mais se identifica. Então, resumindo, a divisão de 4 dias pode ser usada para te transformar em um raio em campo ou em uma muralha intransponível. A ciência mostra que ambos funcionam, mas o segredo está no equilíbrio, na periodização e na adaptação ao seu estilo de jogo. Se você curtiu esse conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o botão hypar, deixa aquele like marotão e comenta aqui embaixo qual o estilo de treino que você escolheria. Para quem quer aprofundar ainda mais, entra na minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos sobre esportes, maromba, bodybuilding e por aí vai. E não esquece, suplementos com desconto é no site da Max Titanium, com o meu plano Max 10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, usando meu próprio Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados. Me segue também no Instagram, TikTok, Kawaii e Facebook para acompanhar mais o meu trabalho pelas outras redes sociais. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui e agora escolhe um dos vídeos recomendados na playlist que tiver aqui no final da tela, porque eu tenho certeza que vai turbinar ainda mais a sua evolução. Bora pra cima, forte abraço, fica com Deus, bons treinos, bons jogos e a gente se vê no próximo vídeo.